A gravidez na adolescência está em certo declínio em alguns países desenvolvidos. Mas todos os dias, 20 mil meninas com menos de 18 anos dão à luz. Por ano, aproximadamente 7 milhões de adolescentes grávidas existem no mundo. No Brasil, em 2010, 12% das adolescentes tinham pelo menos um filho. E o resultado de engravidar nessa idade tão jovem, né? Projetos de vida alterados, possível abandono escolar, desigualdade, né? Exclusão social. Como prevenir essa situação? Você que é pai, que é mãe, né? Às vezes parece um terror imaginar que a sua filha possa engravidar ou que seu filho possa engravidar, uma menina. Como lidar com isso, né? Uma vez que já aconteceu também o fato. Aí a gente convidou a professora Liliane, que é especialista no assunto, para abordar isso com a gente. Tudo bem? Tudo jóia, e você, Lu? Prazer te receber novamente. Igualmente. Adoro quando você vem. Obrigada, obrigada. Esse é o nosso quadro para você, pai e mãe, saber exatamente como lidar com o assunto. Tá preparado? Então vem cá. De pequenininho, oferecimento Fraldas Mili, conforto e segurança para seu bebê. Professora Liliane, como que o pai deve abordar ou a mãe? A princípio, assim, de imediato. Já deve chegar e falar assim, filha, não engravidem, porque geralmente o pai e a mãe já parte para o desespero, né? É um desespero, é um terrorismo. Não me engravidem, menina, se engravidar, né? Realmente a relação entre pais e filhos, ela é uma relação construída. Então, não é no momento da adolescência que você vai começar a sentar com o seu filho e estreitar um laço de confiança e de cumplicidade. Antes de você conversar sobre sexo na adolescência, você já tem que construir uma história com o seu filho de proximidade. Se você constrói uma história de distância, da noite para o dia você não vai conseguir ter o seu filho ou sua filha próximo de você. Vai ter vergonha de comentar até o primeiro beijo que deu. Sim, com certeza. E alguns pais, justamente pela complexidade desse assunto e pela dificuldade ainda hoje de conversar sobre isso, acabam deixando para a escola cuidar desse lado. A escola até colabora, só que até um certo ponto, porque a decisão é do menino ou da menina, né, do adolescente. Ele vai tomar a decisão. E essa decisão, a escola não interfere, porque a escola não acompanha. Mas existe diferença no lidar, o pai e a mãe, no falar sobre isso, né? A questão de engravidar ou de ficar grávida, para meninos e para meninas, como se deve falar para a menina, quem é pai e mãe de menina, e como se deve falar para o menino? Bom, a sociedade nossa ainda tem uma percepção assim, graças a Deus isso tem diminuído bastante, mas a menina é mais perigoso ou vai ser mais prejudicial para ela se ela engravidar do que se o menino engravidar. Mas aí eu lanço a pergunta para os pais, você quer um filho e uma filha responsável ou não? Exato. O importante é você ter um filho responsável pelas atitudes que ele tem, pelas coisas que ele faz na vida. Então, se ele é um menino ou uma menina, se ele engravidou a namorada ou se ela chegou em casa grávida, a responsabilidade é dos dois. O corpo dela vai ser aquele corpo responsável por gerar aquela criança e depois por toda a parte pós-parto, de acompanhar, enfim. Então, a menina, é claro que ela se envolve mais diretamente. A mulher, instintivamente, já tem aquele laço naturalmente estreitado. Mas o rapaz, independente de se casar ou não com a moça, ele precisa, sim, se envolver desde o início, mesmo que ele não se queira se casar. Normalmente, na adolescência, é isso que acontece. O relacionamento que eles têm, que leva ao sexo, é um relacionamento relâmpago. Não existe um laço, muito menos maduro, muito menos responsável de querer casar, enfim, de planejar futuro. É simplesmente um envolvimento de adolescência, né? Então, é importante que os pais, independente do filho ou filha, façam a seguinte abordagem. A partir do momento que você percebeu que o seu filho ou sua filha está se enamorando de alguém, está se encantando por alguém e certamente eles vão ter momentos sozinhos, momentos fora de casa e etc., puxa e conversa. Filho, sua namorada é bem bonitinha, eu tô vendo que você tá gostando dela. Daqui a pouco vocês vão ter momentos sozinhos. Legal isso. Então, pega aqui um pacote de camisinha, vamos lá. Se você achar que é ela, que tá legal, usa a camisinha. Filha, o seu namorado é uma graça, ele é super gatinho, gostamos dele, enfim, não joga a censura.
Pois é, porque a censura eu acho que parte do próprio pai e mãe, né? De falar assim, Pela proteção, né? Você idealiza, né? Esse rapaz não é pra minha filha. Ainda mais em famílias muito tradicionais, onde Sim. o sexo é visto depois do casamento. Então, imagina falar de sexo com meu filho, tem 15 anos de idade, com a minha filha de 14, mas eles estão sujeitos a essas situações de namorar, se apaixonar pelo menininho, pela menina. Claro, não é? o encantamento vai acontecer naturalmente e o sexo mais naturalmente ainda. Então, não queiram fugir disso. O importante é trabalhar para que aconteça no melhor momento e com uma consciência mais elaborada dos riscos que aquilo representa. Além da gravidez, existem também as DSTs, que também devem ser abordadas. Então, orienta sua filha. Vá com ela ao ginecologista. As escolas, na fase da adolescência, já no ensino médio, as escolas trabalham com um pouco mais de periodicidade essa questão de educação sexual. Mas, de qualquer forma, se você sente que não está à vontade para conversar, peça para alguma professora conversar ou um médico conversar. Enfim, peça ajuda se você não consegue, não se sente capaz de fazer. Mas oriente o seu filho e a sua filha. Mostre que você está disponível para comprar um pacote de preservativo, para levá-la para tomar um medicamento, já que o corpo dela vai receber hormônio. É importante que eles tenham essa confiança em vocês. Isso, eu acho que o que a professora Liliane falou é o mais precioso conselho que você poderia ter. Gere a confiança no seu filho, em você, de contar o que é que está acontecendo com a vida particular. Primeiro beijo, está apaixonado, se tem vontade de ter uma relação mais íntima com o namoradinho. Correto. Né? E orientar de todas as formas. Assim como a gente conversa com uma amiga, você tem que conversar assim com a sua filha, não é? Com certeza, com certeza. E se você quer que ela tenha uma experiência boa, a melhor pessoa com quem ela teria que dividir é com você. Exatamente. Ela não precisa entrar em detalhes. Mãe, aconteceu, gostei, não gostei, fiquei com medo, mas eu me cuidei. Isso é o importante. Adorei nosso papo. Olha, a professora Liliane vai voltar, porque a gente vai falar o que acontece na cabeça do adolescente quando os pais se separam, casam, sei lá, 1, 2 vezes, tá bom? Tem muito assunto ainda pra gente abordar na cabeça desses queridinhos aí, que a gente nem sabe o que se passa na cabeça. Mas a gente já foi, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe mais ou menos. Dá um beijo. Adorei, obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada a você.